Você já parou para perceber o que acontece com o seu corpo quando você vive determinados sentimentos? O que acontece quando você vive a raiva, quando você vive o medo, quando você vive o desejo? O nosso corpo fala, mas é preciso que a gente aprenda a escutá-lo. E para isso serve a psicossomática. A psicossomática é uma ciência multidisciplinar que vai combinar os campos da medicina, da sociologia e da psicologia. Psicossomática vem das palavras psique, que representa a psique, a mente, a alma humana, e soma, que é a palavra grega que representa o nosso corpo. Então, psicossomática é o estudo da relação entre as emoções, a nossa mente, e o nosso corpo. E se a gente for sincero com nós mesmos e meramente parar para observar, a gente vai ver que nossas emoções interferem diretamente no nosso corpo. Quando a gente sente medo, a gente percebe a parte do nosso ânus se contraindo, né? A região do períneo, a gente percebe o nosso estômago se apertando quando a gente fica ansioso, os nossos ombros ficando tensos. E cada parte do nosso corpo e determinados processos estão associados a diferentes tipos de emoções e sentimentos. Para a psicologia analítica, os sintomas são expressões diretas do nosso inconsciente, são sinais da nossa mente inconsciente tentando avisar para nossa mente consciente que algo não está bem, está em desequilíbrio, e desequilíbrio é doença, e portanto precisa de atenção. Mas a nossa medicina ocidental tem esse péssimo costume, e meu pai é médico e não cansa de falar isso, que a gente tende a tratar meramente o sintoma e não a doença, e não a causa. A gente só quer esse alívio momentâneo, então a gente não quer resolver o problema de fato. Um exemplo muito claro é que para gastrite a gente toma um omeprazol, um remédio que vai trabalhar na acidez do nosso estômago. Para quem tem insônia, a gente vai dar um Rivotril para que a pessoa consiga apagar e dormir. Para quem está sofrendo com impotência, a gente vai indicar um Viagra, algo que vai melhorar o nosso fluxo sanguíneo. Para quem tem depressão, ansiedade, a gente vai indicar um ansiolítico, um inibidor de serotonina, mas a gente não vai trabalhar de fato na causa dessas doenças, na doença de fato, meramente no sintoma. Para a medicina chinesa, e isso eu aprendi muito com meu velho, que é acupunturista, a saúde, os conceitos de saúde e paz estão diretamente relacionados e sem um não acontece o outro. Na medicina ayurvédica, que eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais e estudar quando eu estive fazendo meus retiros na Índia, sobretudo em Rishikesh, os médicos ayurvédicos tratam o paciente como um todo. Eu fui me consultar lá e eu percebi claramente a diferença. Então aqui no Ocidente, via de regra, muitos médicos vão meramente perguntar o teu sintoma e vão prescrever algum tratamento, algum remédio para resolver aquele sintoma. Já no Ayurveda, quando eu fui me consultar com um médico ayurvédico lá na Índia, ele não perguntou meramente os meus sintomas. Ele perguntou sobre a qualidade das minhas relações, como era o meu estilo de vida, como era a qualidade do meu sono, como era a minha alimentação, se eu meditava ou não meditava, como era a qualidade dos meus pensamentos, qual era a minha história como um todo. Então essas medicinas holísticas, como a medicina chinesa, o Ayurveda, e Ayurveda significa a ciência da vida, o conhecimento da vida. Eles analisam o ser como um todo, porque nós não somos partes. De que adianta a gente tomar um remédio para o nosso estômago quando a causa disso é muito mais profunda, é uma causa psicológica? Então é preciso, para que a gente busque a cura e a saúde, que a gente nos analise por completo. O conceito de saúde, hoje, para a OMS, Organização Mundial de Saúde, não é meramente a ausência de doença, mas um estado completo de bem-estar físico, social e ambiental. E o grande gatilho por trás dos sintomas, na maioria das vezes, são as emoções. As emoções são processos físico, hormonais e psicológicos que vão ser a chave que conectam o nosso corpo e a nossa mente. Porque uma emoção, ela pode surgir a nível mental, mas ela vai ter respostas físicas. Ela vai representar a produção e a descarga de determinados hormônios que vão
afetar e determinar o nosso estado físico. Então a emoção é um fenômeno que vai acontecer ao mesmo tempo no nosso sistema psicológico, mental e vai determinar também os nossos processos somáticos e vai gerar alterações nas nossas funções motoras, nas nossas funções excretoras, funções hormonais, num processo coordenado pela nossa hipófise, hipotálamo e também pelo nosso sistema límbico, que está diretamente relacionado com as nossas emoções. Os sintomas, na grande maioria das vezes, significam que a gente não está se ouvindo, que tem uma parte nossa que está reprimida e, portanto, está precisando encontrar uma maneira de se expressar mais forte. Para o Jung, os sintomas só aparecem quando a gente não consegue ver a outra parte do nosso ser. E cada sintoma pode estar relacionado a diferentes órgãos ou partes do corpo, funcionalidades que vão significar coisas distintas. Por exemplo, com frequência, problemas de pele estão relacionados com problemas de relacionamentos, porque a nossa pele é o nosso órgão que nos conecta com o mundo exterior, que nos conecta com o outro, através do qual nós fazemos trocas com o meio. Então, com frequência, problemas que dizem respeito aos relacionamentos como um todo vão se manifestar através de sintomas na nossa pele, alergias, urticárias, e pode observar que isso realmente acontece. Eu sou um exemplo claro. Eu tive alopécia, parou de crescer pelo em uma determinada região da minha barba, justamente após um momento que eu vivi um grande conflito emocional relacionado a uma outra pessoa. E eu fiz questão de não tratar o sintoma, de deixar que ele se manifestasse e que ele se curasse por si só, que eu ouvisse o que ele tinha para me ensinar. Vale lembrar que doença e cura acontecem simultaneamente. A partir do momento que a doença acontece, a cura também começa a acontecer. Quando acontece algum tipo de desequilíbrio no nosso organismo ou a invasão de algum corpo externo, também o nosso sistema imunológico e todo o nosso corpo começa a trabalhar para combater essa doença, esse desequilíbrio, essa desregulação. Nesse sentido, é fundamental escutar os nossos sintomas e entender que o corpo pode ser sim também um fator de cura. Assim como as nossas emoções podem gerar distúrbios no nosso corpo, a gente pode usar o nosso corpo para curar determinados distúrbios emocionais. É o que diz a psicologia haitiana, a psicologia corporal. E é que também diz a psicologia analítica. Você já percebeu às vezes como uma massagem pode curar a tua ansiedade momentânea? Isso também vale para a massagem tântrica, que pode curar determinados desequilíbrios e traumas sexuais. Eu experimentei uma esses dias e foi maravilhoso, foi transcendental. Então a gente pode usar o nosso corpo através da autoexpressão, da dança, da massagem, do toque, da familiaridade, para a gente curar também determinados desequilíbrios mentais, psicológicos e emocionais. O corpo cala, mas o corpo também fala. O corpo adoece, mas o corpo também cura. E cura é integralidade, é ser por completo. Não ser apenas aqui, do pescoço para cima, mas ser também o seu corpo. Não ser só alegria, mas ser também tristeza, abraçar os seus sintomas, não só a saúde, abraçar as suas sombras, os seus complexos. Isso é ser por inteiro, isso é cura. E é muito interessante a gente observar também os 7 chakras, o nosso corpo grosseiro, que é o nosso corpo físico, e o nosso corpo sutil, que é o nosso corpo emocional, e perceber esses pontos de intersecção. Ver o que sintomas no chakra raiz querem dizer. Geralmente são questões relacionadas à segurança ou insegurança. Perceber desregulações ou manifestações no nosso plexo solar, que é o 3º chakra, e perceber que isso está relacionado com vontade, com ansiedade. Mas esse é um tema que fica para o próximo vídeo. O que eu queria manifestar hoje é a importância de escutar o seu corpo e não meramente calar os sintomas. Nós somos espírito, mas nós habitamos esse corpo. Ele é maravilhoso, ele é belo, ele precisa de atenção, de escuta e de autocuidado. Eu sou André Sem Fronteiras e se esse vídeo fez sentido para você, lembra de deixar aqui o seu namastê e lembrar de se inscrever no canal, ligar o sininho para que a gente continue trocando. Om Tat Sat.